Então, e aí, galera, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade à aula número 3. Vamos agora para a aula número 4. Vamos falar de outro índice de saúde importante, que é o índice cintura-quadril, né? Mas antes disso, vamos falar aí qual será o código inicial para que você possa fazer lá a sua atividade no Google Sala de Aula e dar início àquela tarefinha, aquele testezinho que obviamente vale nota, tá? Então vou apresentar agora o código inicial e mais à frente o código final. Anote aí no seu caderno, beleza? Então tá aí, galera, o código inicial que vocês vão digitar lá é a palavrinha referente a essa imagem aí, tá? Corrente. Então você vai digitar lá corrente em letra maiúscula para que você possa dar continuidade e, aliás, iniciar a sua atividade no formulário do Google Sala de Aula, no testezinho que eu vou postar lá para você, tá? Então, muita atenção aí. Vamos dar continuidade agora à nossa aula. Então vamos lá, pessoal. O segundo índice de saúde que a gente vai estudar é o índice cintura-quadril, que vocês estão vendo aí, ICQ. Ele também é conhecido como relação cintura-quadril. Aliás, caiu recentemente aí no PAS ou no Enem, uma dessas duas avaliações, esse índice trabalhado com essa nomenclatura aqui, relação cintura-quadril RCQ, mas é a mesma coisa, só a diferença de nomenclatura, tá? O que vem a ser o índice cintura-quadril? Também é um índice usado como indicador e medida de saúde de uma pessoa, tá? Ele também vai ser utilizado através de uma medida específica de uma parte do seu corpo, ele também vai ser utilizado para avaliar alguma coisa relacionada à saúde no nosso corpo. E a gente vai ver o que é já já. Então olha aí, galera, o ICQ é um cálculo que a gente faz a partir de duas medidas. A gente vai precisar da medida da cintura do indivíduo, tá? E aí, você sabe onde é que é a sua cintura direitinho? Porque tem gente que coloca a cintura acima do umbigo, outros em cima do umbigo, outros abaixo. Aonde é a sua cintura? E também vamos precisar da medida da circunferência do quadril. Então, utilizando a medida quadril também as pessoas às vezes não sabem onde fica no corpo, né? Então, usando a medida da cintura e do quadril, tem como a gente avaliar algumas coisinhas com relação à saúde da pessoa. E o que a gente avalia? Basicamente, ó, essa imagem aí define tudo. Quanto maior a cintura e o quadril do indivíduo, maior é o armazenamento de gordura nessas regiões. Então, o indivíduo que apresenta uma circunferência muito grande, tanto de cintura, principalmente da cintura, que é a região abdominal, tá? Quanto de quadril, o indivíduo apresenta, obviamente, por consequência, um índice maior de gordura corporal na cavidade abdominal e no quadril. Tá? Significa dizer o quê? Vários estudos nos últimos 20 anos já comprovaram a relação entre o alto índice de gordura corporal, tanto no abdômen quanto no quadril, e o desenvolvimento de doenças, especialmente do sistema cardiovascular. Por quê? Porque a gente acha que essa gordura fica parada nessa região abdominal, armazenada lá. Óbvio que uma parte muito grande dela fica armazenada no tecido adiposo, tanto subcutâneo quanto dos órgãos internos, né? Da região dos intestinos, do fígado. Mas uma parte dessa gordura fica circulante no nosso corpo. Ela circula através da circulação sanguínea. E determinadas partículas dessa gordura costumam se fixar nos vasos sanguíneos e desenvolver problemas de passagem de sangue, ou seja, de circulação sanguínea. Então, problemas de saúde relacionada ao sistema cardiovascular. A gente vai aprofundar isso aí mais à frente, mas basicamente isso. O índice de cintura-quadril, ele vai avaliar se você tem ou não risco de desenvolver doenças do coração e se esse risco é baixo, é médio ou é alto. Indivíduos que apresentam risco alto de desenvolver doenças do coração, porque apresentam quadros semelhantes a desse indivíduo aqui, com grande, né, circunferência abdominal e do quadril, podem apresentar inclusive quadros de risco de vida, né? Risco de morrer. Então, muito cuidado com essa questão. O ICQ, ele vai avaliar isso aí muito bem e ele também é um método amplamente utilizado internacionalmente
por toda a comunidade científica. Então observem aí, quais são os riscos de saúde associados ao alto índice de adiposidade, de gordura abdominal, tá? Primeiro índice, tá lá naquele primeiro asterisco lá, ó, colesterol alto, tá? O colesterol alto, quando você vai no médico, geralmente você está acima do peso, primeira coisa que o médico manda fazer é um exame de sangue para saber como é que está o seu nível de colesterol, tá? Nós temos 3 tipos de colesteróis aí, né? Colesterol. O colesterol, né, é bom, o colesterol ruim e o colesterol mediano, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o colesterol bom, ele tem funções orgânicas importantes. Ele ajuda no funcionamento de alguns órgãos do nosso corpo e ele também é importante na produção e distribuição de hormônios pelo corpo, tá? Esse é o colesterol bom. O colesterol médio e o ruim já não. Eles são prejudiciais para o nosso organismo e quando eles estão muito elevados na nossa corrente sanguínea, nós podemos desenvolver algumas doenças relacionadas a esse colesterol alto, tá? Outro risco é a diabetes, que é uma doença que, se você pesquisar aí, dá um Google, pesquisa o que é a diabetes, quais são os sintomas da diabetes e como é a vida de um diabético, quais são os riscos que um diabético tem no dia a dia comum, né? O risco que eu acho mais complicado da diabetes é a questão relacionada à perda da possibilidade do corpo de se regenerar com eficácia. Então, a coagulação do sangue do indivíduo diabético fica complicada. E aí o indivíduo pode, inclusive, desenvolver quadros aí de infecção generalizada e perder partes corporais. Então é muito comum a gente ver diabetes tendo que amputar membros do corpo, porque o membro não sarava, não coagulava o sangue, o membro não fechava o ferimento e ficava exposto com aquela ferida a germes, bactérias do ambiente. Isso desenvolvendo um quadro infeccioso de necrose daquele tecido e depois você tem que tirar, né? Então é muito complicado a diabetes mesmo. Pesquisa aí que você vai ver que não é uma doença que se brinca não, tá? Outro quadro importante é o quadro da pressão alta ou hipertensão, né? A pressão alta é quando o sangue circula numa alta pressão dentro do seu corpo. Então o coração ele funciona numa pressão muito alta, né? Os vasos sanguíneos também ficam apertadinhos e aí o sangue tem dificuldade de passar. O que pode acontecer com essa pressão alta? É igual uma tubulação com uma alta pressão, ela pode estourar. O seu vaso sanguíneo é a mesma coisa, pode estourar e causar os famosos acidentes vasculares, que popularmente são conhecidos como derrames. Se for um derrame ou um acidente vascular no cérebro, aí você já sabe, né? Pode deixar sequelas ou levar à morte. E por último, a doença mais importante relacionada à adiposidade abdominal, que o ICQ avalia por meio da medida do cintura e do quadril, é essa quarta doençazinha do asterisco aí, a aterosclerose. A aterosclerose, gente, é exatamente isso que vocês estão vendo na imagem aqui do lado, ó. É quando partículas de gordura se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos, não deixando o sangue passar. Então aqui vocês estão vendo essas partículas de gordura amarelinhas embaixo e em cima, que estão impedindo a passagem total dessas partículas de sangue aí, que é as células sanguíneas. E aí, se isso aí obstruir por completo, o sangue não passa aí. Imagina que esse vaso sanguíneo é um vaso sanguíneo que está levando sangue, é aqui a carótida comum. Temos a carótida comum esquerda, a carótida comum direita. Está levando sangue arterial oxigenado para o cérebro. Imagina que a carótida comum travou, é cheia de gordura, não passa mais sangue. Como vai chegar sangue oxigenado no cérebro? Não vai. E aí o indivíduo pode ter problemas de sequelas por falta de oxigenação no cérebro ou inclusive virar óbito. Mas isso não pode acontecer apenas no cérebro, não. Pode acontecer em outras partes do corpo. É uma artéria que está levando sangue para o membro, para o braço. É uma artéria que está levando sangue para o rim. É uma artéria que está levando sangue para o fígado. É uma artéria que está levando sangue para uma parte específica, sei lá, do teu olho, do teu ouvido, da tua pele, de uma área específica do seu corpo. Aquela região sem dotação de oxigênio suficiente vai necrosar e vai morrer, tá? Então,
Essa é a quarta doença aí que é considerada muito preocupante para os altos quadros de obesidade e de índice de gordura abdominal, ok? Vamos lá. E aí, quais são as possíveis consequências dos indivíduos, né, que desenvolvem aqueles 4 quadros anteriores? Bom, as consequências mais comuns são essas aí. Infarto do miocárdio, que é uma das doenças que mais mata no planeta. Isso tem aumentado muito à medida que os quadros de obesidade estão aumentando. Então, países como Estados Unidos, países como o Brasil, que a obesidade aumentou demais por conta de 2 fatores: má alimentação e sedentarismo, já apresentam altos índices de infarto do miocárdio. Então as pessoas morrem muito mais, 10, 20 vezes mais do que alguns 10, 15 anos atrás, de infarto do miocárdio. O que é o infarto do miocárdio? Mio significa músculo e cardio significa coração. Então, miocárdio é músculo cardíaco. Infarto é quando um tecido, né, desse músculo cardíaco morre por falta de oxigênio. Então, o infarto do miocárdio é quando o sangue oxigenado não consegue chegar no próprio coração e aí aquele tecido cardíaco para de funcionar. O tecido cardíaco parou de funcionar, o coração não vai funcionar só. Ele precisa do tecido cardíaco todo para funcionar. Ele não vai funcionar só uma parte, né? Se for uma parte muito importante do coração, nós temos o lado esquerdo, por exemplo, do coração, é o lado que bombeia o sangue arterial, né? Então, se for o ventrículo esquerdo, se uma parcela grande do ventrículo esquerdo do coração sofrer esse infarto do miocárdio aí é óbito, né? Aí a pessoa não sobrevive não, tá? Segundo quadro de doença comum, que eu tinha até falado, que a gente ia tratar lá na outra aula, na aula 3 eu falei que a gente ia falar disso aí, de alguns problemas decorrentes do alto índice de peso, é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame, ele também é chamado de AVC. O que é o derrame? É quando um vaso sanguíneo, né, a artéria ou veia, no seu cérebro estoura, e vou falar do termo coloquial para ficar fácil para todo mundo, e derrama sangue pelo tecido nervoso, pelo tecido cerebral. O que acontece? A pessoa pode ficar sequelada ou virar óbito. Se a região lesionada for a região da fala, perde-se fala. Se a região lesionada for a região da visão ou da audição, perde-se um desses sentidos. Se for a região motora, perde-se movimento, né? Então não é incomum a gente saber de casos de parentes nossos, de conhecidos, de pessoas que sofreram derrame e pararam de falar, pararam de movimentar uma parcela do corpo, pararam de se mexer, ou mesmo ficaram vegetando numa cama pro resto da vida, ou estão até então, né? Então, o acidente vascular cerebral é uma doença, é um desenvolvimento de uma patologia complicada e muito relacionada ao alto índice de gordura, por isso que a gente fala que com gordura não se brinca, com alto peso não se brinca, com obesidade não se brinca, né? E nós temos por último aqui os quadros de esteatose hepática, que esteatose hepática é o quê? É quando a gordura fica acumulada no fígado e causa uma sobrecarga no fígado, né? E aí muitos quadros crônicos de esteatose hepática só podem ser resolvidos através do transplante de fígado. Imagina você ficar numa fila esperando transplantar um órgão para você viver ou não, você não sabe se vai sair dessa, né? Então, uma observação importante é que os três aí, essa observação que está aí embaixo, ó, é que as três consequências que a gente citou aqui, tanto o infarto, o AVC e a esteatose, podem deixar sequelas ou levar à morte. Então, eu acho que é bom se preocupar, né, com essa questão relacionada ao peso e ao alto índice de gordura corporal. Então vamos lá. Como é que eu posso calcular o índice cintura-quadril? Eu já disse para vocês que a gente vai usar duas referências, a cintura e o quadril, e é a circunferência. Então você vai pegar uma fita métrica comum, né? Eu vou pegar uma aqui. Roubei uma fita métrica ali da minha esposa. Então é uma fita métricazinha comum, né? Você vai aferir, você vai medir a medida da sua cintura e do seu quadril. E aí nessa imagenzinha aí, você consegue ver aonde é a cintura e aonde é o quadril. Consegue ver? Consegue ver? A gente, se não conseguir ver nessa imagem, a gente vai ver na próxima, tá? O
que eu faço com essa medida? Eu tenho uma formulazinha também, assim como o IMC. O IMC não era o peso dividido pela altura ao quadrado? Agora eu tenho essa formulazinha aqui em cima, ó. Isso aqui é a cintura em centímetros dividido pelo quadril. Só isso, é uma divisão simples. Você vai pegar os centímetros da sua cintura, dividir pelo seu quadril, tá? Então você vê lá que não vai aparecer, não. É complicado, vai não. A circunferência, galera, ó, é a medida em torno, tá? Então, para vocês não confundirem, eu vou pegar a pontinha da fita aqui, ó, vou perpassar pelo corpo, tá? E vou medir em torno do corpo, tá? Como vocês vão ver na próxima imagem agora. Então tá aí, ó, a medida da circunferência da cintura e do quadril são aferidas dessa maneira. Do lado de cá, vocês estão vendo o aferimento, a medição, a mensuração da circunferência da cintura, tá? Então a cintura vocês estão vendo ali, ó, que tá um pouquinho acima do umbigo. Nessa imagem já nem tá tão padrão assim, porque foi uma imagem bacana que eu achei na internet, né? Mas nem tá tão bacana. O ideal é um pouquinho mais acima. Então 2 dedos acima do umbigo é o ideal para a circunferência da cintura. O que a ciência diz é o seguinte, que na região da cintura tem uma curvatura assim, né? A menor curvatura é onde você vai colocar a fita métrica para medir a circunferência da cintura. A menor curvatura. Ali você já está vendo que ela está começando a medir já próximo do osso do quadril, do ilho, né? Então ali já é um pouquinho mais largo o quadril da moça. E aqui do lado, vocês estão vendo a região onde a gente mede a circunferência da cintura, a circunferência do quadril, desculpe. Né? Então, do lado de cá, a circunferência da cintura, do lado de cá, a circunferência do quadril. A circunferência do quadril, galera, ela é medida exatamente à frente do osso púbico, que é o osso pubiano, esse osso da região genital que protege, no caso das mulheres, o útero, no caso dos homens, está um pouquinho acima da genitália, né? E a gente costuma dizer que é no meio do glúteo, né? Popularmente, gente, no meio da bunda, bota no meio da bunda, né? No meio o glúteo, tá? Então você mede aí a circunferência 2 dedos acima do umbigo, a circunferência da cintura, e aí na região do quadril, aí à frente do osso púbico, na linha central aí, transversal dos glúteos, você mede a circunferência do quadril. E aí você vai jogar nessa formulazinha aqui, ó, em centímetros. Então, cintura em cima, quadril embaixo. A cintura divide pelo quadril, ok? Aí você vai dizer assim, pô, mas professor, a medida da cintura, geralmente, na maioria das pessoas, ela é menor do que a medida do quadril. Sim, a divisão vai ser essa mesmo, vai dar um valor menor do que 1, tá? Vamos olhar aqui essa tabelinha, porque aquela formulazinha que a gente viu lá vai dar um resultado, não é isso? E esse resultado vai ser observado aqui nessa tabela. Notem que essa tabela é diferente da tabela que nós usamos lá para avaliar o IMC. Aqui nós temos o sexo masculino e aqui nós temos o sexo feminino. Então, todos os dados dessa parte de cima da tabela são os dados masculinos. Todos os dados dessa parte de baixo da tabela são os dados femininos. E nota que a gente precisa saber uma outra coisa aqui com relação às pessoas que nós vamos usar o ICQ para avaliar a saúde delas. Nós precisamos saber aqui, ó, isso aqui, ó, a idade, tá? Então, é importante saber a idade do indivíduo, tá? No caso aqui, a idade está começando de 20 a 29 anos a primeira faixa para o masculino, de 20 a 29 a primeira faixa para o feminino. E assim vai, de 30 a 39 a primeira faixa para o masculino, de 30 a 39 a segunda faixa para o feminino. E assim vai, até por volta lá dos 69 anos, tá? Então, a primeira faixa etária de 20 a 29, segunda 30 a 39, depois 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69. E isso também no sexo feminino. Qual é considerado a faixa de índice de cintura de quadril melhor? É essa faixa aqui, ó, a baixa, tá? Então, quando você calcular o seu ICQ, independente da sua idade aí, para você ser considerado um indivíduo que não tem risco sérios de saúde relacionados a alto índice de gordura corporal no abdômen e no quadril, seus números têm que dar abaixo disso aqui. Então vamos imaginar
que, vamos pegar aqui que seja o seu pai, que você resolveu medir aí a cintura e o quadril do seu pai. Seu pai é um indivíduo entre 40 e 49 anos. Você mediu a cintura dele e o quadril dele, deu abaixo de 0,88, então ele tem risco baixo de desenvolver doenças do coração. Agora, se deu entre 0,88 e 0,95, o risco dele é moderado em desenvolver doenças do coração. Agora, se seu pai é um cara que gosta de comer bem, é sedentário, tá tomando uma cervejinha, uns álcool dele aí no final de semana, o que ele vai apresentar aí? Vai apresentar entre 0,96 e 1, e ele tem um risco alto de desenvolver doenças do coração e morrer por meio delas. Olha que problema, hein? E se seu pai aí, nessa faixa etária de 40 a 49 anos, ele apresentou mais do que um número maior do que um nessa relação cintura-quadril, ele tem um risco muito alto de problemas do coração. A mesma coisa para ir a sua mãe, ó. Pega os dados da sua mãe. Vamos dizer que sua mãe está entre 30 e 39 anos, né? Está mais jovem do que o seu pai. Para ser considerado um indivíduo com baixo risco de saúde, o dado dela tem que estar, ó, menor do que 0,72. Então, pegou a circunferência da cintura, pegou a circunferência do quadril, dividiu os dois, tem que dar menos de 0,72. Se deu acima disso, já vai dar algum risco. Entre 0,72 e 0,78, o risco é moderado. Entre 0,79 e 0,84, o risco é alto. E acima de 0,84, o risco para mulheres nessa faixa etária de 30 a 39 anos é muito alto, tá? Agora, galera, é o seguinte, no caso de vocês que não têm ainda, né, 16, 17, 18 anos, qual vai ser a referência que vocês vão utilizar? Vocês podem utilizar a referência de 20 a 29 anos, porque ela é uma referência bem aproximada para a idade de vocês, tá? Então, os meninos no sexo masculino, vocês alunos, estudantes do sexo masculino, se você pegar a circunferência da cintura e dividir pelo quadril, tem que dar abaixo disso aqui, ó. Meninas, estudantes, se você pegar a sua cintura e seu quadril, dividir um pelo outro como manda a fórmula, seu índice de cintura quadril tem que dar isso aqui, ó. Acima disso, qualquer dado, tá? Ele é uma alteração. Então, daqui para frente, ó, qualquer dado é uma alteração. Então, se tiver risco moderado de saúde, vai dar aqui. Se tiver risco alto, vai dar aqui. Se tiver risco muito alto, vai dar aqui. Então, muito cuidado com para você, caso você esteja nessas condições aqui, ó, do moderado, do alto, do muito alto, porque aí, meu amigo, aí é preocupante para a sua saúde, ok? Então agora, galera, eu vou apresentar para vocês aí o código final que vocês vão utilizar para fazer atividade no Google Sala de Aula de vocês. Está relacionado a esse cara aí que eu sou fã incondicional, que é o Emicida. E você vai digitar lá Emicida? Não, não vai digitar lá Emicida não. O código tá final para essa aula aí será o estilo de música que esse cara canta, é rap, tá? Então você vai digitar rap, R-A-P, em letras maiúsculas, para que você definha aí a sua atividade no Google Sala de Aula, valeu? Então, vamos continuar aqui a nossa aula para a gente terminar, mas anote os códigos iniciais, o código inicial que a gente falou do início, e esse código final que a gente está falando aqui no meio do vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Vamos começar com o exemplo número 1, a maravilhosa, talentosíssima Beyoncé, ou Beyoncé, né? Então, o número 1, o primeiro exemplo será o dela. Eu coletei aqui os dados da cintura e quadril dela de uma revista de moda, que eles medem isso aí também para questão de roupa e tal. E aí eu tenho lá que a cintura dela é 64 centímetros de circunferência. O quadril dela, 102 centímetros de circunferência, né? Linda demais, né? E a idade dela, não parece, eu não sabia que a Beyoncé tinha 38 anos de idade, mano. E aí é necessário a gente saber a idade, não é isso? Então, se você pega e joga nessa formulazinha aí, ó, em cima o valor da cintura, 64. Embaixo o valor do quadril, 102. 64 dividido por 102 vai dar justamente esse dado que vocês estão vendo aí na tela, ó, 0,62.
Então, 0,62 é o ICQ da Beyoncé, é o índice cintura quadril. Se você observar, ó, ela tem 38 anos de idade, certo? Se ela tem 38 anos de idade, ela está aqui entre 30 e 39 anos. Se ela, na tabela está dizendo aqui que se der abaixo de 0,72, ela tem risco baixo. O dela deu 0,62, então o risco dela está bem abaixo, tá? Então, Beyoncé não apresenta risco de saúde por conta daí das questões relacionadas à retenção de tecido adiposo e de gordura na região abdominal e no quadril, tá? Então, lindíssima Beyoncé. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que ser como a Beyoncé ou como a Isa lá no outro vídeo, não. É apenas exemplos que eu estou pegando para a gente poder avaliar alguns quadros relacionados à saúde, tá, gente? Então, se você é uma pessoa que está acima do peso, não se preocupe. Se você é uma pessoa que está acima dessas medidas, porque as medidas da Beyoncé, elas não são tão alcançáveis assim. Ela vive da imagem dela, tá? Ela vive disso. Essa mulher deve treinar pra cacete, deve passar altas fome aí, que é um negócio que eu não indico também não, entendeu? Então, ela deve abrir mão de várias coisinhas que a gente gosta, né? Então, não é indicado. Mas o que eu estou pedindo para vocês é que você, pelo menos, não seja sedentário e inativo e que você tenha um padrão mínimo de saúde, ok? Então, vamos aí para o próximo exemplo. Próximo exemplo aqui que eu peguei foi de um cidadão qualquer, tá, galera? Eu não vou pegar um exemplo de uma pessoa específica, não, para não expor, né? Então, o exemplo 2 é um cidadão. Vamos botar aí. É esse cidadão aí. Olha que bonito. O cara tá gordinho, tá acima do peso. Se é um cara... Eu conheço atletas assim, com esse biotipo, tá? Então, por isso que o ICQ, igual o IMC, ele não serve para avaliação única de fator de risco de saúde ou de risco de desenvolvimento de doenças, tá? Então, você tem que ter outros fatores também. Óbvio que, como nós estamos falando de adiposidade na região abdominal, se o indivíduo tem essa região, né, muito dilatada, óbvio que ele corre riscos, isso é fato. Mas, galera, é o seguinte, o indivíduo não pode ser avaliado só por isso, tá? Como eu disse para vocês, eu conheço atletas que têm esse biotipo aí, o cara é atleta profissional, né? O cara vive disso, né? Então, como é que se avalia, né? Vão se avaliar também outros quesitos norteadores aí importantes, tá? Então vamos lá, no caso desse indivíduo aí, galera, esse cara, ele tem uma cintura de 128, aqui eu criei os dados, tá? Próximos do que ele deve ter, mas eu tenho uma cintura de 128 e o quadril de 102 centímetros. Nota que nessa relação aí houve uma diferença, uma discrepância. Enquanto na Beyoncé a cintura era mais fina, menos, né, tinha uma circunferência menor do que o quadril, nesse indivíduo, a cintura tem uma circunferência maior do que o quadril. A idade dele é de 42 anos. É importante para a gente poder olhar nessa tabelinha lá embaixo a idade. Aqui eu separei só os dados do sexo masculino. Na outra da Beyoncé, eu separei os dados do sexo feminino, para ser correto, ok? Então vamos lá. A gente joga nessa fórmulazinha aqui do lado, ó, 128 em cima, que é a medida da cintura dele, 102 embaixo, que é a medida do quadril dele. 128 dividido por 102 vai dar aí, ó, essa medidazinha aí de ICQ, que é 1,25. Bom, vamos procurar aqui na tabela. Primeiro, ele tem 42 anos, então ele está nessa faixa etária aqui, ó, entre 40 e 49. Vamos olhar lá. O índice dele está 1,25, não está aqui no 0,88, não está aqui. Opa, está maior do que 1. Maior do que 1 é o que eu falei para vocês anteriormente. Gente, tem risco. Tem risco muito alto de desenvolvimento de doenças do coração e daqueles quadros que a gente citou anteriormente, daquelas doenças que a gente citou anteriormente, daquelas sequelas e daquela probabilidade de desenvolver óbito por conta daqueles problemas de saúde, tá? Por isso a nossa preocupação. Então é assim que a gente avalia o índice cintura-quadril, ok? Então vamos lá, galera, para a gente terminar a nossa aulinha de hoje, que é a aula número 4, né? Terminar também os dados, a aula relacionada à antropometria e às ciências de avaliação da saúde. É importante a gente lembrar aqui as orientações dessa instituição, Organização Mundial de Saúde,
que tem caído no descrédito atualmente porque as pessoas acham que é piada fazer brincadeira com ciência, né? Então, as medidas de circunferência abdominal representam risco à saúde e a própria Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma circunferência considerada mínima, porque a partir dela o indivíduo já apresenta risco de saúde. Então, a gente olha aqui nessa imagem aqui do lado, tá? Eu vou riscar para vocês para ficar mais fácil até de entender. Para homens, vamos lá, ó, para homens, o ideal é que o indivíduo tenha uma cintura de circunferência até 94 quilos. Tá? Até 94 quilos. Não pode passar disso, não. Acima disso, já representa risco. Agora, acima de 102, aí o risco de problemas cardíacos e diabetes já é gritante, tá? Já é para ficar ligado. Então, por isso que tem muito médico que quando o indivíduo está obeso, o cara vai fazer uma avaliação antropométrica com o médico, ele mede a circunferência aqui da região da cintura, da região abdominal, e já coloca lá no prontuário que o cara, né, possui risco, tendência a desenvolver problemas cardíacos ou diabetes, tá? Especialmente se você já tem casos de problemas cardíacos e diabetes na família. Aí o fator genético aumenta as probabilidades de você desenvolver esses riscos. Para mulheres, vamos lá, para mulheres, o ideal é que a cintura esteja até 80 centímetros, tá? Maior do que 88 centímetros de circunferência, ela já vai apresentar riscos aí à saúde, como no mesmo caso dos homens, tá? Então vamos seguir essas orientações da Organização Mundial de Saúde, tá? Galera, a gente vai ficando por aqui. Façam as atividades, anotem os códigos de vocês. Na hora de fazer as atividades, lembrem-se que durante essa aula, enquanto você está assistindo essa aula, você pode anotar o que você quiser e durante lá o teste, a atividade, você pode consultar as suas anotações. Então não tem nem desculpa para tirar nota baixa. Vamos fazer o negócio direito, vamos fazer bem feito, vamos aprender, que é esse o objetivo dessas aulas aqui, valeu? Então, até mais, fica bem, façam os desafios semanais, mantenham-se ativos e busquem saúde. Valeu!